Olá, seja bem-vindo ao nosso 5º episódio da série de Brand. Estou aqui com o Rogério, estou aqui com o Kleber Muniz e também com o Thiago. E hoje, gente, é o episódio que a minha gastrite está aguçada, porque eu vou ver um pouquinho do que está sendo feito em relação à identidade visual do projeto, né? Nós passamos aí por toda uma parte aí que os meninos vão dar uma recapitulada. E no episódio passado, se você não viu, nós escolhemos o nome, fizemos a definição. E o nome do MyClinic agora é Iconic. Mas qual é a cara dele? É isso que eu quero ver, gente. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso episódio. E o que é que vocês prepararam para nós? Bem, a gente está no processo, né, de marca, que é um processo de amadurecimento, desde o primeiro contato que nós tivemos, trabalhando com toda essa questão do diagnóstico, da definição da estratégia, até a questão do nome. E a gente hoje chega num ponto importante, né, que a gente pode denominar como se fosse a cereja do bolo, né, que vai coroar todo esse processo de construção e de narrativa de marca. Falar que vocês são corajosos, gente, porque eu não vi as coisas. Então, você vai ver minha reação em primeira mão, meu amigo. E eu não sei disfarçar. Então são todos muito corajosos e eu estou muito ansiosa. Bem, a gente então vai fazer um processo de recapitulação para a gente retomar os pontos que foram abordados, né, Thiago, do processo de construção. E é importante a gente frisar o quanto que essa perspectiva de brand, que a gente sempre defende muito lá no Leme Muniz, que é um processo de construção de fato, né? Que existe uma importância de você fazer uma imersão no negócio. E brand é um trabalho que antigamente era muito feito por apenas profissionais de estratégia, de comunicação, e hoje também é feito pelos profissionais de design, e que a gente sempre gosta de frisar que não necessariamente quem tem que fazer brand deve ser designer, porque brand é uma tarefa extremamente multidisciplinar. Então, até mesmo quem não estudou brand podem fazer brand, né? Claro que a gente sempre defende que é importante você ser especialista, adquirir conhecimento a respeito disso, mas quando eu estou dialogando com o empresário, com o empreendedor, ele também faz parte do processo de branding. É importante a percepção dele, é importante o know-how que ele tem de mercado e trazer isso para a composição de marca. A estratégia de branding ela foge apenas do viés de comunicação e ela parte também para invadir o cenário de negócio mesmo. Então, o branding tem a ver com o negócio, da gente entender o quanto que construir valor para aquela marca vai impactar na lucratividade daquele negócio, da relevância que aquela marca construída vai fazer para esse processo. E por isso que o processo de investigação, de entender quem é o público, de entender quais são os serviços e produtos que aquela marca vai prestar, se realmente eu construir uma marca que vai ser relevante para um público. Porque isso é uma premissa do branding. Porque não adianta você ter uma marca forte e o seu produto é ruim. Uhum. Não adianta você ter uma marca forte e o seu produto, o serviço, ele é mais ou menos. Então, tudo tem que ter uma sinergia. Por isso, no processo de branding, é importante ter uma investigação. Será que realmente nós estamos construindo valor para uma marca que as pessoas vão dar valor de fato? Elas vão sentir que aquele negócio é relevante para elas de fato? Então, esse processo de análise, né, de anamnese, de fazer uma engenharia reversa, ele é importante nesse processo de construção, nessa leitura. E foi isso que nós fizemos dentro do processo da MyClinic, que agora se torna Iconic, né, nesse processo de mudança de name, justamente que foi uma identificação. Essa era uma dor que vocês tinham no início do projeto, e a gente até comentou que, será que realmente tem que mudar? Então, o processo de pesquisa, investigação, nos levou realmente a esse caminho de mudança, né? E de trazer realmente um nome que tem muito mais a ver com o contexto, com a filosofia do que vocês trabalham, né? E vale lembrar também que já teve início, né, o projeto. Poderia-se dizer que isso aqui é um meio, mas não é o fim, né? Não é por estar apresentando a marca que o
o projeto de brand já se finaliza aqui, né? Ele é uma construção. Conforme o tempo for passando, a marca amadurecendo, isso vai se estabilizando, né? E se consolidando também, né? Então, aqui, no final da apresentação, não vai ser o final, né, do projeto. Vocês vão dar continuidade nisso, né? E vamos ver o resultado. É muito importante que o cliente tenha em mente de que o projeto que está sendo desenvolvido, que a gente está gastando energia, ele tem que ser implementado. Ou seja, precisa ter braços para implementar aquele projeto. Sabe o que acontece muitas vezes, Rogério, que o cliente ele compra um projeto, mas ele não implementa. E ele acha que aquilo não fez sentido para ele. Uhum. Claro que não fez sentido, ele não implementou. Acho que não funciona, né? Ele acha que não funciona. Então não adianta você fazer um projeto de marca, fazer um projeto de brand que teve um estudo e engavetar esse projeto. Por quê? A consciência que o empresário tem que ter é que aquilo ali vai dar trabalho para ele mesmo. Porque ele vai ter que trazer aquela marca para a cultura da empresa. Eu quero que a minha marca tenha essa perspectiva. E ele precisa compreender que a maioria das vezes é o colaborador dele que vai ter uma relação direta com o cliente dele. E se o colaborador dele não entender a dinâmica da marca, ele não vai conseguir desenvolver aquela estratégia que foi traçada lá atrás. Uhum. Então, esse é um desenho que precisa atingir todas as áreas da empresa e não simplesmente o departamento de marketing ou a agência que vai prestar um serviço para aquele cliente. Só uma observação sobre o que você falou, às vezes fica muita impressão dos clientes que a implementação é só ali trocar a foto de perfil do WhatsApp, trocar lá o modelo dos posts do Instagram, trocar a fachada da empresa. E acho que até sobre os casos de branding que muitas vezes não tem a mudança da identidade visual, a gente percebe muito mais essa parte da estratégia do que no próprio... Às vezes as pessoas se confundem, né? Quando tem uma troca de identidade visual, que só trocou a logo, que essa é a parte mais importante. Quando, na verdade, é só uma parte de todo um processo, né? De ações, de mudança na estratégia, no posicionamento, na comunicação da marca como um todo, né? Então, inicialmente, a gente fez todo o processo de diagnóstico empresarial, de fazer o estudo realmente da marca, entender realmente onde ela está no ponto A e como ela vai para esse ponto B. Esse é uma das métricas do posicionamento e do reposicionamento de marca, a gente entender em que ponto nós estamos e aonde nós queremos chegar, né? Então, dentro disso, é muito importante a gente ter essa resolução do que a gente usa, essa ferramenta do ciclo de ouro, para entender esses 3 pontos. Se a marca ela consegue responder todas essas 3 perguntas, né, o porquê, o como e o que, ela já tem um norte direcionador. Logo depois a gente vai para o universo da análise visual, que é justamente entender o cenário gráfico de comunicação, entender todas essas dinâmicas de como a marca se comporta visualmente falando, né, e todos esses aspectos. A gente tem, então, através desse resumo desse processo, que foi desde fazer esse entendimento, fazer esse paralelo e essa análise também de mercado com outros concorrentes e também de entender internamente como vocês se veem como marca, a gente chega então num sentido de que existe um problema. O problema que foi identificado era justamente que o nome não tinha uma conexão, existia uma confusão aí, as pessoas achavam que era uma clínica médica, você tinha que despender um esforço maior de comunicação, e a ideia justamente era a gente sanar essa dúvida e trazer um nome que tivesse mais conectado à realidade do negócio, né? Dentro disso, a gente tem um resumo do contexto da estratégia, né? Que é justamente tirar essa confusão do posicionamento e trazer uma clareza de que realmente... Porque o posicionamento está ligado justamente ao se falar o nosso nome, o que nós queremos que as pessoas entendam quem somos e o que fazemos. E aí vem justamente essa ideia de que a clareza é a percepção que nós passamos a respeito, né, do nosso posicionamento. Então, nosso posicionamento claro é o quê? No caso da Iconic, é justamente uma comunidade de referência na área de saúde. Pronto, é isso que nós queremos ser. Então, posicionamento é justamente se posicionar, assumir um território e dizer, esse território aqui é meu, é nosso. Então, nós queremos que as pessoas entendam o que nós fazemos e como nós nos comunicamos. Logo depois a gente trabalha no contexto da estratégia, que ela parte da definição dos arquétipos, que é um importante guia que nós temos aí para auxiliar no processo de criar uma personalidade. Kleber, toda marca obrigatoriamente precisa ter um arquétipo? Não.
Mas o arquétipo é uma ferramenta, né, que ela... É sempre bom reforçar que ela não é uma ferramenta que surge do marketing, ela nasce do contexto da psicologia analítica, mas que foi apropriado a um estudo, né, científico mesmo, de trazer isso para a realidade do marketing também. E é um tipo que a gente pode utilizar para criar uma referência, um modelo, para trazer um estilo de comunicação e de posicionamento também. Então foi definido então que a gente tem um direcionamento muito voltado para o arquétipo do sábio, que vai transmitir sabedoria, inteligência, e também o cuidado e proteção, que tem a ver com o universo da saúde e o universo também de trazer informações e conhecimento para a comunidade, né? Logo depois a gente tem um resumo de toda a plataforma de branding, né? A ideia do que a marca ela é dinâmica, ela é informativa, ela é didática, ela é humanizada. Aqui a gente traz aqui uma releitura, né, também dos atributos da marca. Quando se fala o nome, qual que vai ser a referência. E aqui a gente tem uma estrutura que mostra justamente, se fala um nome, logo depois a gente já vai para o cognitivo, do cognitivo subjetivo, ou seja, a Iconic é o quê? Uma comunidade de saúde online que volta conteúdos para a saúde. E que conteúdos são esses? A Ana Couto tem uma frase que ela diz que a marca fala e faz, ou seja, ela precisa ter uma essência e ela precisa também comunicar isso de uma maneira assertiva. Então, a identidade verbal ela é justamente esse direcionador de como a marca vai dialogar com o seu público. Então, a gente definiu o tom de voz, onde a nossa estrategista Mayara fez esse processo de construção, né, de trazer quais serão os direcionadores. Então, o tom de voz dinâmico, consistente, ele vai ser integrado em todos os canais, vai ser humanizado, vai ser descomplicado. E aí vem toda a instrução do name, que foi um processo que nós fizemos em conjunto, né? E eu acredito que a Rafaela pode falar ainda mais sobre o nome, né? Porque foi uma coisa que ela trouxe para a gente no processo de estratégia. Quando se trabalha no processo de construção de marca, o cliente ele precisa estar integrado e participado do processo. E ter os insights do cliente também é legal, porque isso enriquece o repertório, o conhecimento e traz um direcionador muito interessante. O que nós pensamos assim, a parte do Iconic, nós gostamos pela sonoridade ser um pouco próximo do MyClinic. Então, isso já é uma coisa que eu gosto da sonoridade do MyClinic, ser curto, né? E o Iconic ainda traz essa certa semelhança. E o que eu gostei por ser uma questão de icônico, né? A tradução dele. E teremos que trabalhar algumas vezes junto com a Iconic Saúde. O que nós pensamos na parte da pronúncia, até a nota de 1 a 5 nós colocamos 3, porque pode ser que a pessoa fale errado o Iconic e coloca Iconic. Então, por ser uma língua estrangeira, pode trazer um pouco de dificuldade por algumas pessoas. Por isso, nós não pontuamos com pontuação máxima, né, Rogério? Depois tem a parte da pronúncia, né, a sonoridade. A gente gosta pela maneira que ela... O Rogério até explicou mais bonitinho hoje, mais cedo. Mas pela maneira que fala, o Iconic é harmônico, é curto. É leve. É mais fácil, é quase uma expressão, sabe? Uhum. Então, a gente gostou dessa parte. Originalidade é uma palavra que não é inventada, mas não é uma palavra característica para conceito de saúde. Então, comunidade. Ela vem com essa parte de inovação, porque na área da saúde, normalmente as coisas são bem padrão, assim, bem mais linear, né? Todos fazem quase a mesma coisa. É mais direta, uma palavra mais voltada para o contexto do serviço que se faz, né? Aí nós pensamos nessa parte do Iconic como original, de trazer essa parte que, quando fala assim, Iconic, pelo menos na minha cabeça, vem um pouco de tecnologia, vem uma questão mais de inovação. Então, para esse contexto da saúde. O conceito dela, nós demos nota máxima, assim como a grafia também, porque é curto, é fácil de escrever, não acredito que vai gerar uma dificuldade de escrita, né? Então, é isso, assim, que pensamos no nome, né? Iconic.saúde, nós vamos trabalhar bastante nessa questão desse nome, Iconic.saúde. E também a forma de falar, né? E, de acordo com os materiais de comunicação que vão ser desenvolvidos, vocês também vão reforçar essa linguagem, né? Uhum. Depois que a gente trabalha com a questão da estratégia e está desenvolvido, então a gente já tem um pano de fundo que vai nos dar base para o processo de construção.
E importante, a gente fez no último episódio uma definição de linha visual. É um briefing um pouco mais dinâmico. Esses dias eu estava falando com um aluno, né? Ela me perguntou assim, professor, você tem um modelo de briefing aí que você pode me enviar para a gente fazer com o cliente? Eu disse para ela, olha, tem até algumas perguntas que eu posso te mandar, mas o briefing, sempre tente fazer um briefing juntamente com a pessoa, seja online, seja presencial, porque o briefing, quando você manda o formulário, a pessoa responde, ele é muito frio. A pessoa ela tem aquela percepção, cara, eu preciso responder esse formulário logo, são um monte de perguntas, ela vai responder de uma maneira aleatória, ela não vai ser, muitas vezes, tão sincera no processo. Intencional nas respostas. Isso, também. Exatamente, intencional. Então, é muito melhor você ter uma conversa dialogada com o cliente para saber. E a gente tem hoje um caminho e uma validação desse processo que a maioria dos projetos que a gente apresenta, né, Thiago, quase eles não têm uma refação de retorno de recurso. Não, eu não gostei dessa marca. Por quê? Porque o cliente ele já está ambientado do que ele vai receber, né? Essa semana a gente apresentou uma marca, o cliente falou assim, cara, estou até emocionado com essa marca que vocês apresentaram, né? Fez todo sentido para mim. Mas fez sentido para ele por quê? Porque cognitivamente foi feito um processo de construção. De onde que surgem as ideias, né? De onde que surgiu isso? Então, veio um processo. E é justamente esse caminho que a gente também fez aqui, né? A gente fez uma reunião de briefing mesmo. Claro que é importante alinhar essas expectativas de cores, de tipos de letra, né? Mas que tudo isso tenha uma conexão com a estratégia, com o posicionamento. Essa parte do briefing, tanto o briefing inicial quanto nessa parte da definição da linha visual, é muito importante esse contato mesmo, e que não seja através de um formulário, porque muitas vezes na conversa ali com o cliente surge alguma questão, alguma história, algum ponto que se identifica, que a partir desse ponto surge uma outra pergunta que não estava programada no briefing para discutir, né, questões de percepções, questões de objetivos, né, para que isso seja incorporado na estratégia e que tenha mesmo esse alinhamento da expectativa, que é uma parte importantíssima do processo, né? Das linhas que a gente definiu aqui para os caminhos visuais da MyClinic, a multidisciplinar, que foi uma das apresentadas, foi uma das que mais fez sentido para a gente, por conta dessa questão, né, de várias áreas da saúde são incorporadas no projeto, para a gente trazer informações amplas sobre diversas áreas para, né, aumentar, agregar ainda mais esse volume de conhecimento que é muito necessário, né? A gente está falando de saúde, então é útil, é de bom grado assim, para literalmente todo o público. Então, essa questão multidisciplinar traduzida em caminhos visuais através de formas variadas, tipografias diferentes, variedades de cores, a gente identificou como um importante processo para se traduzir através das visualidades que seriam incorporadas, né, na identidade. Então, e o segundo caminho aqui, que a gente trabalhou também, é justamente o descomplicado, que a gente tem que trazer esse volume, tem que trazer essa multidisciplinaridade de uma forma em que seja uma autoridade, que seja um ícone, né, uma referência, mas que também seja acessível. Não adianta nada eu trazer um médico renomadíssimo aqui para falar do artigo de doutorado dele, assim, e isso não se transformar em algo útil, né, para a comunidade. Então, ali a gente testou algumas fontes. O primeiro teste que foi feito foi justamente a escrita. Como que vai escrever? Vai escrever todos com letras em caixa baixa? Vai ser tudo caixa alta? Vai ser com a letra inicial em maiúsculo? Nesse teste foi percebido que o desenho da fonte todo em caixa baixa, em letras minúsculas, ela traz uma uniformidade visual mais interessante para o conjunto. O desenho das letras em minúsculas também, geralmente, o próprio desenho das letras em minúsculas, eles trazem um pouco mais de personalidade, e as curvas das fontes que foram testadas também se mostraram traduzindo um pouco mais desse aspecto humano, desse aspecto humanizado que vem lá do tom de voz, que vem da estratégia, que apesar de não ter aparecido nas linhas visuais, ele é um aspecto bem importante que a gente precisa incorporar na marca também. A gente tem essa fonte aqui que foi selecionada. A ideia do balão do pensamento e da fala ela foi um pouco descartada, mas ela está meio que de forma abstrata ali representada também
nessa questão da intersecção, dos conjuntos, de partes que se tocam, que se agregam. A Renovate foi a fonte utilizada como base para desenvolvimento do símbolo, que é uma fonte geométrica, moderna, equilibrada, no sentido de que ela traz aquela questão da autoridade, através do peso, através das retas, mas nas curvas delas ela também incorpora um pouco desse aspecto humano, desse aspecto simplificado. E a Nexa é uma fonte também geométrica, também moderna, né, que a partir disso ela já combina bastante, já orna bastante como fonte complementar para a identidade visual. E ela é uma fonte também bastante versátil, ela tem uma família bem extensa e que vai trazer, para além da representação da identidade visual, um corpo de texto muito, muito interessante que casa bem também com essa ideia para trazer, através de manchas de texto e títulos, essa visualidade que a gente pensou para a marca também. Se tratando assim da comparação, né, na antiga marca havia essa morfologia arredondada das terminações da tipografia, né? Com a nova tipografia, eu pelo menos tenho uma percepção de algo mais sério, né, mais moderno, né? A Nexa é uma tipografia que se comporta muito no digital, do UX design, né, para aplicativos. Ela tem essa também versatilidade de família, né? Então assim, eu acho que um ar mais sério foi aplicado agora a nova marca, né? Não que a anterior não tinha, mas a gente consegue observar que ela é um pouco mais inofensiva, né? No seu comportamento. Essa não. Ela traz esse peso de seriedade e autoridade, né? Por mais que as terminações dela sejam bem rígidas, né? Ela consegue promover isso de acordo com o conceito e a estratégia que vai ser implementado daqui para frente com a nova marca. Então, agora aqui falando um pouco das cores estabelecidas, essas cores a gente até já tinha conversado um pouco sobre elas, né? De trazer através dos tons de azul essa questão da autoridade, de sobriedade, né, que a marca precisa. E ali a gente tem também algumas cores complementares que são mais para detalhes, de repente para usar, então na paleta, para não ficar tudo bem azul, assim, a gente traz algumas cores também para trazer contraste e trazer aquela questão da multidisciplinaridade que a gente conversou sobre ter, né? Agora então passar para os finalmente aqui e mostrar uma animaçãozinha que eu fiz da construção. Chegou o grande momento. Do logo. Gostei. Fez um detalhezinho no i, que eu vi lá. Aquele detalhezinho no i, ela foi pensada justamente para também trazer, ela, né, como mostra na animação lá, o i sobe e ele se desdobra no pingo, ele tem uma conexão ali. Então esse elemento ele foi pensado justamente para representar um balão de fala, né, que a comunicação, falar sobre saúde é um aspecto bem importante da marca. E também essa questão do desdobramento, como se ele saísse, como se ele se desdobrasse da própria haste ali do i, justamente essa questão que a gente pensou até para o próprio símbolo de algo se desdobrando, né? A gente vai trazer conteúdos multidisciplinares de diversas áreas que vão se desdobrar em uma informação acessível, em um conteúdo relevante sobre saúde ali para essa comunidade que a gente quer estabelecer. A da parte de ícones, eu desenvolvi alguns também a partir do símbolo, que a gente pega ali as mesmas formas. Não tem muitos ícones aqui, mas eles podem ser desenvolvidos a partir de uma necessidade, né? Eu acho que expandiu, né? Acho que a gente estava um pouco limitado na parte de aplicações e, na verdade, ficava o logo ou o símbolo para poder fazer uma associação. Agora eu consigo até visualizar diferentes tipos possíveis de postagens, onde a pessoa vai ver e conseguir relacionar sem estar alguma coisa escrito direto ou relacionando. Eu gostei muito. Até assim, tô doida para ver a aplicação. Agora a editora solta aquelas palminhas. Aplicado ali na nossa rotina, né, do dia a dia, eu acho que dá para trabalhar muito, né? Esses elementos visuais, a gente estava até falando aqui nos bastidores, de criar uma nova identidade física para o podcast, né? Com tudo isso, Sim. Esses símbolos dá para trabalhar bastante. Bem bacana. E qual é o próximo passo, Kleber? Agora, depois disso, manual de marca.
Agora vem uma parte importante, que é justamente essa construção do manual de marca, e logo depois vem o plano de implantação, que é desenvolver justamente diretrizes estratégicas de como essa marca vai ser implementada, de como que vai ser essa virada de chave e de como ela vai ser gerida a partir de agora com essa nova comunicação, com essa nova linguagem e essa nova estratégia de posicionamento. A gente queria agradecer, realmente me surpreendeu, porque eu não imaginei que... Pensei assim, vai tipo um leigo, né, aqui, vai meio que escrever o nome lá, mas vendo o tanto que dá para ser uma aplicação e como que esses detalhes no I, no O, traduz o que a marca é, né? A gente tá falando iconic, né, de ser uma coisa icônica, uma coisa que você consegue olhar e ser um ícone. Então, eu acho que conseguiu traduzir muito bem, Rogério. Assim, eu tô muito surpresa, assim. Então, tô animada, gente. Tô doida para aplicar. Maravilha. E eu acho que tem tudo para dar certo no sentido de implementação e aplicação. E por isso que esse processo é um processo de amadurecimento, né? Que ele não deve ser feito do dia para a noite. Tem que ter um processo de investigação, que tem um embasamento para chegar nessa etapa. Eu gostei também muito do projeto, viu? Parabéns, Rogério. Você Obrigado. conseguiu traduzir de verdade o que vocês são, né? Aquilo que é verdadeiro em vocês. E não vai ser difícil implementar, porque é algo natural da empresa, Exatamente. algo natural de vocês. Eu acho que quando for fazer um pôster, vocês vão fazer com muito amor e entregar, de fato, valor nisso. E é isso, né? Parabéns mesmo. Eu tô com um sentimento de realização aqui, tipo, nem fui eu que fiz. Mas fiquei muito orgulhoso do projeto. A gente fez todo mundo junto. Fizemos em conjunto. Claro. Parabéns. E, então, vamos ter próximos episódios aí ainda, fazendo essa parte mais de implementação, manual, né, da marca. Quero ver impresso, fica a dica. Mas também quero falar para você que está acompanhando a nossa jornada ou caiu aqui de paraquedas, é uma playlist, então, que vai te dar um norte, gente, de exatamente como que faz com a aplicação prática aqui da Iconic. Então, fica o convite para você assistir os outros episódios e também não deixar de acompanhar os próximos episódios, porque aqui, gente, é valioso. Você tá pegando, assim, o sumo, o total ali, o geral, e vendo uma aplicação prática. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhe a playlist, que eu tenho certeza que isso vai ser um benefício enorme para você, para a sua empresa, para as aplicações ou seus clientes, que a gente não sabe qual é a intenção de quem está vindo, né? Se é um aluno que quer aprender e aplicar isso com um cliente, saber como funciona na prática, se é um profissional que quer fazer uma parte de brand da sua própria marca e saber qual é o norte, onde que vai. Então, fica aí a dica, acompanha tudo e até o próximo episódio. É isso. Até a próxima. Até mais. Obrigado.